Direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal para a segunda parte da sessão plenária desta quinta-feira, ao vivo, direto do plenário. Podemos nos sentar. Declaro reaberta esta sessão. Ministro Luiz Edson Fachin, para julgamento em conjunto com uma sustentação oral por parte do requerente, apregou as seguintes ações diretas de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade 3.559, procedente do Rio Grande do Sul, sendo requerente Procurador-Geral da República, interessado a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. E na ação direta de inconstitucionalidade 6.036, na qual se encontra inscrito pelo requerente Partido Democrático Trabalhista, o Dr. Matheus de Lima Costa Ribeiro, e interessado o Governador do Estado do Rio Grande do Sul e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Passo a palavra a Vossa Excelência para o relatório. Pois não, senhor presidente, eminentes pares, são duas ações diretas de inconstitucionalidade em que o que se coloca em questão diz respeito à constitucionalidade da legislação estadual do Rio Grande do Sul sobre a questão específica de revista íntima. E, no caso da primeira, 3559, foi aforada pelo Procurador da República em face da Lei 12.258, de 22 de abril de 2015. À guisa de relatório, senhor presidente, muito brevemente, o que se argumenta é a existência de violação do artigo 22, inciso 1º da Constituição da República. Portanto, que a legislação estadual teria invadido a atribuição da União para legislar sobre a matéria, vale dizer, direito do trabalho. Portanto, o que se busca na verdade, o provimento da apresentação, sustentando-se que não haverá lacuna legislativa. E, por ter esta demanda 3559, o mesmo objeto da ação direta de inconstitucionalidade 6036, foi determinado o respectivo apensamento. Está inscrito para falar o advogado Senhor presidente, o advogado inscrito para falar, porque eu estou fazendo pelo partido requerente. Pelo partido requerente, portanto, sinaliza. Aqui parece que é caso Na 3559... Competência da União... A requerente é a Procuradoria-Geral da União. E na 6036, pelo Partido Democrático Trabalhista. E alegando usurpação de competência da União. Pela usurpação de competência da União. Eu vou detalhar o relatório um pouquinho mais, senhor presidente, porque nesta matéria... quiçá haja eventualmente alguma controvérsia, que eu imaginei que Vossa Excelência iria apregoar o feito de índole tributária, que era um recurso extraordinário. Mas são essas duas ações e, portanto, no que diz, eu acabo de mencionar a 3556, e no que diz respeito a 6036, o Partido Democrático Trabalhista também vem suscitar a inconstitucionalidade desta Lei 12.258, que por igual trata da prática de revista íntima nos funcionários de empresas. As alegações são semelhantes, quer quanto ao cabimento da ação, quanto à norma impugnada, quanto aos fundamentos de inconstitucionalidade, nomeadamente tendo em vista as relações de direito de trabalho que, à luz do parágrafo do inciso 1º do artigo 22 da Constituição Federal, resta como de atribuição para legislar da competência da União. E, portanto, pede, assim, o julgamento procedente para declarar a respectiva inconstitucionalidade. E, com esta breve síntese, senhor presidente,
é o relatório que faço de ambas as ADIs. Eu acabei por apregoar esses dois feitos porque eu pensei que eles seriam mais simples para retomarmos a sessão, mas verifico, ministro Edson Fachin, que haverá talvez alguma divergência. Então, anoto isso para fins do nobre ilustre advogado que fará a sustentação oral dentro da lealdade que nós temos que ter com as partes, Ministério Público e advogados. Passo a palavra ao Dr. Matheus de Lima Costa Ribeiro. Senhor presidente, ministro Dias Toffoli, senhora ministra, senhores ministros, deixo aqui um cumprimento especial ao ministro Edson Fachin pela sua hábil condução deste processo, repleto de sutilezas processuais, na condição de relator do caso. Nobre Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, colegas advogados aqui presentes, ilustres servidores deste tribunal, senhoras e senhores. A presente ação direta tem como objeto a Lei 12.258 do Estado do Rio Grande do Sul, que proibiu a prática de revistas íntimas de empregadores em seus funcionários. A lei classifica como revista íntima a prática de despimento coercitivo ou de molestamento físico do empregado pelo empregador. Eu pretendo sustentar da tribuna uma única tese pela procedência da presente ação direta, qual seja a tese de que a lei impugnada usurpou a competência privativa da União para legislar sobre os direitos do trabalho, prevista no artigo 22, inciso 1 da Constituição. Ao vedar as revistas íntimas de empregadores e seus funcionários, a lei impugnada acrescenta algo, a gama, ao espectro de direitos e deveres recíprocos das duas partes de uma relação trabalhista, o empregador e o empregado. Em outras palavras, a lei rio-grandense impugnada versa sobre o epicentro do direito do trabalho, que são exatamente os direitos dos trabalhadores e as restrições aos poderes dos empregadores. Todavia, na repartição de competências da Federação Brasileira, ficou reservado apenas à União tratar de qualquer tema relativo ao direito do trabalho, através de uma legislação sempre federal, jamais estadual ou municipal. Essa escolha feita pelo Constituinte de 88 foi consciente e não existe por acaso. Ela tem o objetivo de evitar a assim chamada guerra trabalhista, que seria muito semelhante à tão frequente guerra fiscal. Se cada Estado pudesse decidir quais regras trabalhistas seriam aplicadas em seu território, inevitavelmente a competição por empresas e por investidores levaria pouco a pouco, Estado a Estado, ao desmonte dos direitos dos trabalhadores. Portanto, de maneira resumida, para sintetizar o ponto central deste caso, a lei impugnada é inconstitucional porque a Constituição atribui apenas à União uma competência que aqui foi exercida pelo Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, ela deve ser invalidada e retirada do ordenamento jurídico, porque ela padece do assim chamado vício de inconstitucionalidade formal orgânica, que ocorre quando o ente federativo que editou a norma não tinha a competência para fazê-lo. É curioso que, mesmo tratando flagrantemente do direito do trabalho, a lei impugnada, quando ainda era projeto de lei, recebeu parecer de admissibilidade favorável da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, ao argumento de que a lei estaria a proteger direitos fundamentais, estaria a guardar pela Constituição e, por isso, se encaixaria na competência do artigo 23, inciso 1, que é comum a todos os entes da Federação para zelar pela guarda da Constituição. Esse, aliás, foi o único argumento trazido pelo governador e pela Assembleia Legislativa do Estado nas informações que foram prestadas em defesa do ato impugnado. Contudo, em seu parecer, pela procedência da presente ação direta, o advogado-geral da União desmontou a tese levantada pela Assembleia Legislativa do Estado e pelo governador, esclarecendo que o artigo 23, abre aspas, dispõe de competência comum puramente administrativa, não incluindo, portanto, competências legislativas, fecha aspas. Logo, a partir desse artigo, é possível ampliar as competências administrativas dos entes da Federação, mas jamais suas competências legislativas.
mesmo com a existência do artigo 23, inciso 1 da Constituição, um Estado da Federação continua impedido de legislar sobre o direito do trabalho, ainda que sua legislação promova os direitos fundamentais, ainda que sua legislação promova a guarda da Constituição. Do contrário, a verdade é que a competência privativa da União para tratar do direito do trabalho estaria totalmente esvaziada, porque as regras trabalhistas tratam, em sua maioria, de direitos fundamentais. E, portanto, se o artigo 23, inciso 1, pudesse ser usado para criar competências legislativas, fato é que cada Estado poderia legislar sobre boa parte do direito do trabalho, ficando reservadas à União apenas as que não zelassem pela guarda da Constituição, se é que existe algo no direito do trabalho que não zela pela Constituição. Eu espero com isso ter demonstrado com clareza a que ponto absurdo chegaríamos caso a única tese que foi levantada pela Assembleia Legislativa e pelo governador, porque nesse caso está se esvaziando uma competência que o Constituinte queria que fosse privativa e exclusiva da União. Eu esclareço desde já que, do ponto de vista material, a lei impugnada é irrepreensível. E não poderia ser diferente porque ela apenas repete o que já está sedimentado, tanto na legislação federal, quanto na jurisprudência da Justiça do Trabalho, em especial na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. A própria CLT, em seu artigo 373-A, inciso 6, determina, abre aspas, é vedado proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionários. Essa restrição que a CLT coloca apenas para a revista em funcionários do sexo feminino já foi estendida também aos funcionários do sexo masculino pela jurisprudência da Justiça do Trabalho. Essa ampliação foi feita em prestígio ao artigo 5º, inciso 10 da Constituição, em respeito, ou seja, aos direitos da dignidade, honra e intimidade também do trabalhador de sexo masculino. Portanto, na medida em que a Lei 12.258, aqui impugnada, apenas reiterou o que já é pacífico na jurisprudência da Justiça do Trabalho e na legislação federal, trata-se de uma lei materialmente irretocável. Por isso, aliás, a Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, também posicionou-se pela procedência desta ADI, argumentando corretamente que, abre aspas, a declaração de inconstitucionalidade da norma impugnada não deixará nenhuma lacuna legislativa, fecha aspas. Esse, aliás, foi um trecho citado pelo relatório do ministro Edson Fachin. Em outras palavras, a lei questionada, se ela for declarada contrária à Constituição, não haverá nenhum prejuízo aos trabalhadores, nenhum direito estará sendo cortado ou reduzido. As revistas íntimas abusivas, com despimento coercitivo ou molestamento físico, continuarão proibidas e permanecerão dando ensejo à indenização por dano moral ao empregador que teve sua intimidade invadida. É por esse motivo que rogo a Vossas Excelências que acolham o pedido definitivo desta ação direta e declarem inteiramente inconstitucional a lei questionada, mesmo porque o argumento de que a lei encontra amparo no artigo 23, inciso 1 da Constituição, não pode ser endossado por esta Corte, já que o artigo trata apenas de competências administrativas, não incluindo as legislativas. Portanto, por mais que a lei gaúcha promova a guarda da Constituição, por mais que a lei gaúcha promova os direitos fundamentais, ela continua inconstitucional porque o artigo 23, inciso 1, não autoriza que o Estado invada a competência que é privativa da União para tratar do direito do trabalho, ainda que ele, Estado, tenha bons propósitos e pretenda proteger os direitos fundamentais. Por fim, registro que é com o coração tomado por profunda emoção que finalizo minha primeira sustentação oral perante esta Suprema Corte. Para qualquer advogado, é uma honra poder falar no mais alto tribunal do país. Eu agradeço pela oportunidade, que é também para mim um desafio pessoal, já que eu faço ainda no início da minha trajetória advocatícia, aos 18 anos. Foi um privilégio poder compartilhar minhas considerações sobre a Lei 12.258, a qual eu peço que seja declarada formalmente inconstitucional em sua totalidade, pelos argumentos que hoje eu tive a honra de expor a Vossas Excelências. Muito obrigado pela atenção. Agradeço ao Dr. Matheus de Lima Costa Ribeiro. Eu gostaria de anunciar, em razão, antes de passar a palavra ao relator, de advogados presentes, e o item 6 da pauta, o RE 592.891, de relatoria da ministra Rosa Weber, no qual pedir a vista o ministro saudoso Teori Zavascki, e que
o ministro Alexandre de Moraes deliberou para julgamento e no qual não participam, em razão de impedimentos, do ministro Luiz Fux e do ministro Marco Aurélio, e o tema também é tratado no RE 596-614, o item 7 da pauta de relatoria do ministro Marco Aurélio, e no qual houve requerimento, pedido da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, para que, em razão de se ter um julgamento com quórum completo, se invertesse o item 7 para o item 6, e o pressuposto desse requerimento envolve a necessidade da presença, portanto, do quórum completo, entendo eu, até para deliberar sobre essa inversão, ministra Rosa Weber, na medida em que o feito que Vossa Excelência é relatora já iniciou o julgamento e há 2 colegas que não participam, e o feito que está sob relatoria do ministro Marco Aurélio, não há impedimento de nenhum dos colegas, em razão da ausência justificada da ministra Carmen Lúcia e do ministro Gilmar Mendes, esses feitos, os advogados que estão aguardando, tanto por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional, quanto o doutor Léo Krakowiak, que falaria pelos particulares, eu indico que ele não será chamado na data de hoje, porque ele terá que ser chamado com a presença de todos os colegas ministros. Presidente, e a razão de ter liberado um processo sob a minha relatoria versando a mesma matéria foi única: a participação do Supremo com todas as cadeiras ocupadas. Exato. Então, por isso, desde logo, informo que, na ausência justificada de 2 colegas, esses 2 feitos não serão apregoados na data de hoje. Feito isso, passo a palavra ao eminente relator do feito ora apregoado, que houve a sustentação oral escorreta do Dr. Matheus de Lima Costa Ribeiro. Senhor presidente, eminentes pares, vou procurar sintetizar as quase 2 dezenas de páginas da proposta de voto que tomei a liberdade de distribuir a Vossa Excelência, não sem antes cumprimentar o jovem advogado que assumou pela primeira vez a tribuna, fazendo uma sustentação oral que já o coloca no exercício escorreito do munus da advocacia. Portanto, o congratulo efusivamente, embora não vou fazer o mesmo em relação à tese que o ilustre causídico vem de sustentar. Elogiou, dançou. Do que é que estamos a tratar aqui? E assim procuro sumariar. A Lei Estadual do Rio Grande do Sul, Lei 12.258, dispõe, artigo 1º, fica proibido em todos os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços com sede ou filiais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, a prática de revista íntima nos funcionários. Parágrafo único, a revista íntima de que trata o caput deste artigo engloba, além do despimento coercitivo, todo e qualquer ato de molestamento físico que exponha o corpo dos funcionários. O argumento que se tem é que esta lei teria invadido a competência da União e teria legislado sobre o direito de trabalho, o que aparentemente é um argumento, no meu modo de ver, de alguma consistência, mas é preciso verificar a legislação federal sobre isso e também se a matéria é efetivamente apenas situada na ambiência das relações de trabalho. A lei federal que trata do assunto, e não exatamente com a mesma direção, a Lei 9799, ao alterar a consolidação das leis do trabalho, prevê no artigo 373-A, inciso 6, que ficam, portanto, vedadas as condutas de proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionários. Pois bem, então o que se coloca aqui é se há ou não um vício formal de inconstitucionalidade, até porque, e aqui de novo louvo de modo genuíno a sustentação oral, o jovem advogado da tribuna disse que não há nenhuma dissonância quanto à dimensão material da lei. Portanto, estamos de acordo no sentido de que o espectro de tutela e de proteção da legislação estadual, ainda que somente repetisse, e não o faz, porque a lei federal refere-se às empregadas e a lei estadual, em meu modo de ver,
estende aquilo que a compreensão jurisprudencial e da doutrina já fazia, no sentido de projetar-se para uma igualdade entre o homem e a mulher, e, obviamente, a igualdade substancial é aquela que respeita a diferença, e, neste caso, é aquela que protege a ambos. Pois bem, a lei estadual, portanto, do ponto de vista material, estende o arco de proteção, e este arco de proteção, do ponto de vista material, não recebeu impugnação quer do partido arguente, pelo que vimos na sustentação oral, quer também da Procuradoria-Geral da República, que é autora da outra ação direta de inconstitucionalidade, o que, aliás, seria uma contradição se eventualmente tivesse ocorrido. Portanto, o argumento central aqui é o de que, estando todos de acordo que a norma estadual é protetiva e, em meu modo de ver, amplia o âmbito de proteção da norma federal, a questão está em saber se o Estado-membro pode legislar e, levando em conta o fundamento da dignidade da pessoa humana, se o Estado-membro pode efetivamente legislar para ampliar esta proteção, ou, quando menos, por uma razão simétrica, repeti-la. E, se ao assim fazer, estaria ou não invadindo a competência privativa da União, que já legislou sobre essa matéria. Portanto, a pergunta a responder é se o Estado do Rio Grande do Sul, ao editar norma protetiva da inviolabilidade, da intimidade, da vida privada, e bem como das pessoas, de um modo geral, e ainda assim superando toda e qualquer discriminação de gênero, teria incidido nesta inconstitucionalidade em sentido formal. A resposta que trago à colação, senhor presidente, é no sentido negativo. Entendo que só haveria essa inconstitucionalidade formal se ocorressem duas condições. Primeiro, se efetivamente a legislação adentrasse a estadual especificamente e exclusivamente nas relações de trabalho. Aqui se trata de proteger também a intimidade de empregadas e empregados. Portanto, nessa ordem de ideias, compreendo que não há afronta ao inciso 1º do artigo 22 da Constituição. Mas, em segundo lugar, há uma outra condição que aqui também se coloca. No âmbito do chamado federalismo de cooperação que temos examinado neste tribunal, o afastamento da competência do Estado-membro se dá quando a regra federal estabelece de tal modo clara a ambiência da sua incidência que o Estado não tem latitude legislativa sobre um determinado tema, a denominada Clear Statement Rule. Portanto, está afastada a atribuição de um Estado-membro de repetir, que é a tese da tribuna, ou de estender um âmbito protetivo dentro desta ordem de ideias, segundo a qual os Estados-membros, no federalismo que implica compreender nos entes de cooperação, municípios, Estados e União, a realização de suas atribuições, não apenas para distribuir o poder político descentralizando, que é, em meu modo de ver, o programa normativo da Constituição, mas também para realizar direitos fundamentais. De modo que, estando, e como imagino que estão, os autores da ação, com o sentido do meu voto, na percepção da constitucionalidade material dessa legislação estadual, reputá-la formalmente inconstitucional seria, em meu modo de ver, reduzir o âmbito exclusivamente a relações de trabalho em sentido estrito e retirar do ordenamento jurídico uma lei de proteção a direitos fundamentais. Por isso, no voto mais alongado que trago à colação também regras do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos que entendo que auxiliam a compreensão hermenêutica desta matéria. Faço referência a precedentes desse tribunal, analiso os dois comandos legislativos, o comando estadual e o comando federal,
refiro-me a precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, como, aliás, também foi lealmente referido à tribuna, onde a proibição, a compreensão da proibição de revista íntima se aplica não apenas às empregadas, mas também aos empregados, mostrando, portanto, o salutar protagonismo em diversas matérias da imprescindível justiça do trabalho, bem como outros precedentes que aqui cito. E, em resumo, senhor presidente, tentando, portanto, sumariar, eu estou assentando as seguintes premissas que menciono à guisa de síntese. Em leis que envolvam mais de um tema, os conflitos formais de competência federativa devem ser solucionados reconhecendo deferência à competência legislativa concorrente e comum dos estados e municípios. Esta é a primeira. Segunda, não se deve confundir a maior proximidade do governo, que ocorre naturalmente nos municípios, com mais democracia, pois a Constituição é também um contraponto à captura do governo local pelas oligarquias regionais. Por isso, o federalismo é um instrumento de descentralização política, não apenas para distribuir, não simplesmente para distribuir poder político, mas especialmente para realizar direitos fundamentais, que é compromisso da Constituição da República. Terceira conclusão: a presunção a favor da competência de estados e municípios, ou seja, a presunção em favor de suas competências, cede quando a lei federal, e no caso dos municípios, quando a lei estadual, no caso aqui a relação entre lei federal e lei estadual, nitidamente indicar de forma adequada, necessária e razoável que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores. Mesmo eventual conveniência na harmonização de um determinado tema, afeto a competência concorrente ou comum dos entes da federação, exige, meu modo de ver, lei em sentido estrito. É por essa razão que entendo que, no caso, a legislação estadual é compatível com os paradigmas constitucionais citados, nomeadamente o inciso 78º do artigo 5º da Constituição, e também por entender que não é dado ao julgador presumir que o exercício da competência pelo Legislativo de um ente federativo, no caso do Estado do Rio Grande do Sul, tenha sido feito de forma inconstitucional. E vejo aqui a harmonização das normas da Federação. A proibição, acrescento em quinto lugar, para a realização de revistas íntimas dentro do local de trabalho, dimana da própria Constituição, razão pela qual a competência para proibi-la é comum à União, aos estados e aos municípios. E, por último, a fim de garantir a inserção legítima da mulher no mercado de trabalho, a Lei 13.271 proibiu a revista íntima de funcionárias nos locais de trabalho, o que é necessário dizer desse tipo de prática absolutamente discriminatória, vexatória e reprovável. Mas a lei federal não impediu que estados e municípios, protetivamente, também nessa direção, disciplinasse o tema, pois então entendo possível que o legislador estadual, com fundamento no inciso 1º do artigo 23 da Constituição Federal, complemente ou repita a legislação federal para explicitar essa proibição inquestionável, em meu modo de ver, de conduta vexatória e atentatória a direitos fundamentais. Por isso, senhor presidente, voto pela improcedência de ambas as ações. O presidente relator vota pela improcedência de ambas as ações, como vota o ministro Alexandre de Moraes. Presidente, também cumprimentando o advogado, jovem advogado, pela sustentação, cumprimentando o eminente ministro Fachin pelo voto. Presidente, eu vou fazer rápidas considerações.
juntando voto por escrito. Eu, em várias oportunidades, já aqui venho defendendo uma interpretação mais elástica, no sentido de permitir aos estados e mesmo aos municípios a possibilidade de legislar. Nós temos historicamente, dentro do federalismo brasileiro, não um federalismo cooperativo, mas sim um federalismo centrípeto, onde a União, tradicionalmente, não só fica com as matérias mais importantes, mas também nas demais, com as normas gerais e por cultura jurídica nossa, no embate entre leis federais, leis estaduais e leis municipais, há uma tendência sempre de valorar mais a legislação federal. Então, eu tenho por princípio, quando verifico a possibilidade de uma interpretação que amplie a autonomia dos estados, configure realmente uma das finalidades da Constituição de 1988, que ampliou a repartição de competências, tenho, por princípio, interpretar mais extensivamente aos estados. Mas, nessa hipótese, não acredito que seja possível. Nessa hipótese, me parece, pelo texto das leis, que não é possível, com devido respeito à posição em contrário, e cujos argumentos foram inteligentíssimos e importantíssimos, mas aqui a relação que é tratada diretamente pela lei é uma relação de trabalho. Ela fala estabelecimentos industriais, comerciais, serviços e funcionários. Não me parece aqui possível sair da relação de trabalho. Digo que, e acho que é importante, isso a lei, na verdade, nada mais diz do que a CLT já prevê, e foi dito pelo ex-ministro Fachin. O Tribunal Superior do Trabalho, interpretando também a lei federal, a CLT, já estendeu para não só funcionárias, mas para funcionários. Há uma série de julgados que eu deixo aqui de citar pelo tempo. Há um enunciado, inclusive, do Tribunal Superior do Trabalho, estendendo isso e definindo o que seria a revista íntima, tudo com base na relação de trabalho. Toda ideia e progressão no sentido de se impedir revista íntima, salvo situações excepcionais que a própria CLT prevê em determinados trabalhos, toda essa possibilidade, ela nasceu para garantir os direitos das trabalhadoras e depois se estendeu, aqui seria aos funcionários, se estendeu aos funcionários, ou seja, tudo isso nasceu no âmbito do sopesamento do que a doutrina trabalhista diz, o direito de propriedade do trabalhador, o direito de propriedade do patrão, de verificar a sua propriedade, a revista íntima nesse intuito de evitar a subtração, e do outro lado, o direito à honra, o direito à intimidade, um sopesamento dentro das relações trabalhistas. Isso foi avançando até em 99, a Lei 9.799, incluiu o artigo 373A na CLT. Ou seja, é uma matéria que nasceu como uma grande preocupação no âmbito do direito do trabalho, se desenvolveu no âmbito do direito do trabalho, virou legislação na CLT, e as definições necessárias, principalmente em relação ao que seria a revista íntima, o que é abusiva ou não, tudo isso construído e se deu no âmbito da Justiça do Trabalho. Não vejo, obviamente, sem retirar aqui, do ponto de vista material, obviamente, a importância, e até por isso houve essa evolução, a importância da proteção à honra, à intimidade e à dignidade da pessoa. Mas não vejo como
extirpar a questão do artigo 22, inciso 1º. Aqui é uma norma eminentemente ligada ao direito do trabalho, tanto que repete e complementa um pouco o próprio artigo 373-A. Como o que se trata é a questão formal, se nós admitirmos que o Estado tem competência, inclusive para, como faz aqui, isso na 3559, no parágrafo único do artigo 1º, para definir o que é revista íntima, nós estamos possibilitando exatamente que o Estado possa legislar sobre o direito do trabalho. Mas o Estado ampliou. O Estado pode hoje ampliar, amanhã, então, ele poderia revogar essa lei, ou poderia até voltar atrás, regredir em relação ao federal, porque não se discute o mérito aqui. Não se discute que, materialmente, óbvio, não há inconstitucionalidade, apesar de não excepcionar nenhuma hipótese, como excepciona a CLT. O que se discute é, o Estado pode, se ele pode definir o que é revista íntima, ele pode ampliar, por exemplo, que revista íntima também ou será a revista por scanners, por raio-x, que a legislação federal ainda não legisla, ele estaria ampliando, mas estaria ele legislando. Não vejo, portanto, aqui como fugir do artigo 22, inciso 1º. Tampouco não há aqui a possibilidade de se encaixar em nenhum dos incisos do artigo 24, que daria a competência concorrente, a possibilidade do Estado, em algumas hipóteses, complementar a legislação. Matéria trabalhista não permite essa competência concorrente, mas mais do que isso, aqui são normas gerais no artigo 1º, parágrafo único, é a definição do que é revista íntima, uma norma geral de competência, ao meu ver, da União, mesmo sendo, eu diria, uma boa intenção do legislador estadual. Nós aqui, recentemente, no dia 11 de outubro, na DI 5307 de Santa Catarina, também, e essa foi por unanimidade, nós declaramos dispositivos inconstitucionais, uma inconstitucionalidade formal, dispositivos que protegiam também a empregada, mulher, ou seja, vedavam vedavam e puniam condutas discriminatórias à mulher na relação trabalhista. A boa intenção estava presente, no mérito, materialmente era constitucional, mas formalmente também entendemos que não ser possível. Da mesma forma, na DI 2487, também de Santa Catarina, era uma norma contra a discriminação, uma norma de mercado de trabalho, discriminação contra a mulher, mas era mercado de trabalho, era a relação trabalhista. Por melhor que fosse a intenção, acabava sendo uma usurpação da competência da União. E lembrando que a questão de distribuição de competências, presidente, com isso eu encerro, a questão de distribuição de competências é um dos grandes alicerces, estados, principalmente estados federais, um dos grandes alicerces do Estado de Direito, de se evitar centralização de poder. O federalismo foi criado exatamente com essa ideia de respeito mútuo, com essa ideia de descentralizar o poder, com essa ideia de um ente federativo não invadir o outro, nem a União, os estados, e aqui, a meu ver, nem os estados, ou propriamente o estado do Rio Grande do Sul, invadir competência da União. Então, pedindo vênia ao ministro Edson Fachin, em ambas as ações, eu voto pela procedência das ações diretas. O ministro Alexandre de Moraes abre a divergência. Como vota o ministro Luiz Roberto Barroso? Presidente, quando o ministro Alexandre de Moraes começou exaltando o princípio federativo,
eu já sabia onde ia chegar a conclusão dele, porque o princípio federativo, geralmente no Brasil, ele é mais exaltado na sua inobservância, que é o que com frequência acontece. O Supremo sempre se debateu, e nós já conversamos sobre isso anteriormente, ministro Celso, entre o princípio federativo e o princípio republicano, pela razão de que as legislaturas estaduais, com muita frequência, são expressões de oligarquias locais que, em certa medida, se apropriam do Estado e legislam em causa própria e em benefício próprio, ou para benefício de servidores públicos de maneira incompatível com a Constituição, como nós a interpretamos. De modo que, pelo comportamento frequentemente abusivo do legislador estadual, o Supremo desenvolveu uma jurisprudência altamente centralizadora, que em ampla medida esvazia o princípio federativo. Mais uma vez, essa questão volta ao debate relativamente a uma lei estadual que, a exemplo de muitas outras que o Supremo derrubou, previa a vedação da revista íntima. Eu preciso dizer que eu ouvi o voto do ministro Luiz Edson Fachin altamente tentado a confrontar essa jurisprudência. O ministro Alexandre de Moraes já recitou os diversos precedentes do Distrito Federal, do Estado de Santa Catarina, do Rio de Janeiro, uma lei relativamente análoga de São Paulo. Eu mesmo tenho um precedente em que uma lei estadual impedia, por lei, que os postos de gasolina exigissem às frentistas que usassem roupas que expusessem o corpo. E são leis, e aí concordo inteiramente com o ministro Luiz Edson Fachin, que são materialmente constitucionais e desejáveis. Nesse caso, porém, presidente, eu vou pedir todas as vênias ao eminente relator. Eu preciso dizer que eu ando em busca de um caso em que nós possamos revisitar essa jurisprudência. Mas neste caso específico, além de uma série de precedentes de leis rigorosamente idênticas, eu acho que, se for para mudar o precedente, a gente tem que mudar de verdade, definitivamente, num caso em que a gente consiga uma fundamentação consistente. Além do problema de respeito à linha de precedentes, há uma norma expressa na CLT que já estabelece esta vedação. O artigo 343-A, inciso 6, prevê que é proibido, aspas, proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas das empregadas ou funcionárias, fecho aspas. Portanto, não é uma situação que a preservação da jurisprudência tradicional vá deixar desprotegidas as pessoas que nós gostaríamos de proteger contra práticas abusivas do empregador. Portanto, louvando o voto do ministro Fachin e a tentativa de revisitar essa matéria, que acho que em algum momento precisará ser revisitada, eu, no entanto, não me convenci que este seja o caso para uma virada jurisprudencial. Por essa razão, presidente, eu vou me alinhar à divergência iniciada pelo ministro Alexandre de Moraes para julgar procedente o pedido formulado na ação direta. Nas ações. Agradeço como voto nas ações. Rosa Weber. Senhor presidente, eu ouvi também com toda atenção o voto, como sempre brilhante, do ministro Fachin e me sinto muito tentada a seguir Sua Excelência. E o faria, né? Me sinto tentada. Eu o faria na linha de raciocínio de que, na verdade, o dispositivo da Lei Gaúcha, muito mais do que preocupado apenas com a pessoa do trabalhador, seja empregado, seja
prestador de serviços, porque aqui há uma tecnia evidente, se fala em funcionários. Funcionários, no rigor técnico-científico, diz com aqueles trabalhadores vinculados por uma relação estatutária e nunca por uma relação empregatícia. E ainda que, até em função do Instituto da Terceirização, de toda essa evolução que vem sendo reconhecida no direito do trabalho, hoje o direito do trabalho abranja, proteja, muito mais do que a figura do empregado, ainda assim, situar no âmbito de incidência das leis trabalhistas funcionários, no meu ponto de vista, é inimaginável. O direito do trabalho trata de trabalhadores e, sobretudo, e principalmente de empregados, não de funcionários. De qualquer sorte, também poderia imaginar que essa tecnia, ela decorre de um preconceito que existe na sociedade brasileira, nesse nosso sistema ainda hoje de casa grande e senzala, e que, neste preconceito, afasta a palavra empregado, que é um vocábulo absolutamente técnico e que não contém em absoluto nada que o degrade ou que lhe tire a relevância. Mas, postas essa questão e nessa linha, por que eu me sinto tentada a acompanhar o eminente ministro Fachin? É porque, na verdade, o que a lei gaúcha aqui protege não é um direito que decorra da condição de trabalhador, nem da condição de empregado. É um direito que decorre da condição de pessoa humana daquele que presta serviços. E, nesta linha, por que estaria eu a restringi-lo ao campo do direito do trabalho, a entender que há uma inconstitucionalidade formal na lei, já que a constitucionalidade material é inequívoca. Foi destacada da tribuna numa belíssima sustentação oral. Ninguém aqui vai discutir a absoluta constitucionalidade, a absoluta rigidez material da lei gaúcha no campo material. Agora, há essa dificuldade que eu reconheço, e porque sempre também tenho votado, prestigiando uma jurisprudência de longa data desta Corte, que veria aqui, parece-me, uma hipótese, sim, de inconstitucionalidade material. O ministro Alexandre trouxe os exemplos, e inclusive destacando alguns com votação unânime, consequentemente também com meu voto. Fazendo a leitura desses dois dispositivos, a rigor 1, é o artigo 1º e seu parágrafo único. Na verdade, o que deles emerge é que a lei se destina ao regramento, ou à proibição da prática da revista íntima, e logo após ela conceitua o que seria a revista íntima, em todos os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços com sede ou filiais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Fica proibido. É só o que diz a lei. Agora, no âmbito de todos os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços com sedes ou filiais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, esta vedação se impõe a quem? Alguém que detém a condição de empregador ou de tomador dos serviços, porque não teria o menor sentido a lei desvinculada dessa realidade. Por isso eu tenho enorme dificuldade, ministro Fachin, aqui de concluir como Vossa Excelência, embora absolutamente tentada pela beleza dos fundamentos, pela profundidade da reflexão trazida por Vossa Excelência, a alterar o meu posicionamento. Então, pedindo todas as vênias ao ministro Fachin, presidente, eu vou, assim, pronta a voltar a refletir sobre esse tema, quem sabe aguardando este caso que nos permita
o afastamento dos nossos precedentes, né? Por enquanto, eu voto no sentido do provimento, ou melhor, é uma ADI, né? Da procedência desta ADI, por inconstitucionalidade formal, senhor presidente. É como voto. Luiz Fux, agradeço. Presidente, eu apenas não queria só fazer o registro da estreia verdadeiramente virtuosa do jovem que esteve na tribuna, Matheus de Lima Costa Ribeiro. Parecia um profissional experiente. Parabéns. E, ministra Rosa, só um breve comentário. Claramente, eles usaram funcionários por empregados, como Vossa Excelência observou. Porque se fosse funcionários, talvez a lei fosse constitucional. Porque aí seria competência em matéria administrativa, esta sim concorrente. Exatamente. Mas aqui, quando fala estabelecimentos industriais, comerciais, da iniciativa privada, pode ser do setor público. Eu ainda fui procurar e ainda pensei, quem sabe, dá para inserir aqui Banco do Brasil. Cara, não, é a legislação trabalhista também, vai ser enquanto empregador e não enquanto... Muito obrigado, presidente. Luiz Fux. Senhor presidente, a Igreja Corte, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados, também eu gostaria de saudar a belíssima sustentação oral feita por esse jovem advogado. Eu tive a oportunidade de me encontrar agora com uma turma da Faculdade de São Paulo e disse a eles que, na oração aos moços, o Rui Barbosa afirmava que, na ordem da sacralidade das palavras, a fala, a mocidade vinha apenas abaixo da oração. E, realmente, os professores, eles, digamos assim, forjam profissionais de grande capacidade, como esse jovem advogado, um menino que fez uma sustentação absolutamente espetacular. Senhor presidente, eu, talvez pelo meu veso de ser juiz de carreira, eu sempre fui muito atento à advertência de Calamandrei, no sentido que o juiz deve construir primeiro uma solução justa, depois dar a ela uma roupagem jurídica. Eu fico a me questionar, que mal faz essa lei? O que a lei diz? A lei diz o seguinte: ela dispõe que fica proibido em todos os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços com sede e filiais no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul a prática de revista íntima. E que consiste essa revista íntima? O despimento coercitivo e todo qualquer ato de molestamento físico que expõe o corpo de funcionários. Por quê? Porque hoje há uma série de equipamentos, instrumentos aptos a fazer uma revista, num eventual caso de suspeita, sem que haja o molestamento físico. Então, esse é o primeiro aspecto. Quer dizer, eu entendo que aqui, essa lei do Rio Grande do Sul, eu tenho até digamos assim, um voto preparado no sentido completamente oposto. Mas foi exatamente ouvindo o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin, os debates aqui postos, inclusive essa concordância quanto ao aspecto material da lei, que densifica direitos fundamentais. Eu fiquei a me questionar por que declarar a inconstitucionalidade de uma lei que privilegia os direitos fundamentais. E aí, então, eu me recordei, muito embora tenha manifestado maior pendor pelo direito processual, mas eu nutria meus anseios constitucionais nas lições do professor Raul Machado Horta. E ele fazia uma distinção entre normas de reprodução obrigatória e normas de imitação. Isso é uma verdadeira norma de imitação. Ela imita o que está na lei federal, ela imita o que está na Constituição Federal e densifica direitos fundamentais aferíveis a olho nu. Evitar que haja uma moléstia a essa intimidade dos servidores, homens e mulheres, porque os homens também se sujeitam a vexames em razão dessas revistas íntimas. Pois bem, então, inconformado com aqui o que eu trouxera para debater, eu procurei mudar completamente, digamos assim, o foco do meu raciocínio. E aí, então, eu consegui pensar rapidamente um trecho de uma obra específica sobre o tema, que é a obra do professor Tiago Magalhães Pires, Federalismo e Democracia, parâmetro para a definição das competências federativas.
Porto Alegre. E aqui ele explicita que as competências, elas são fixadas com base em presunções. A competência da União, discurso sobre essa matéria, a competência do Estado sobre outra e do município de interesse local. Mas a regra máter é a que está no artigo 23 da Constituição Federal. É competência da União, é competência dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Então, a fonte primária desta norma estadual está exatamente numa norma de imitação da Constituição Federal e da própria lei federal. E aí me volto de novo àquela indagação. Que mal faz essa lei? Qual é o benefício de declarar essa lei inconstitucional? É claro, eu não desconheço, há vários acordos aqui mencionados nesse meu voto primário de que o Supremo Tribunal Federal considera que isso é uma legislação de cunho laboral, portanto, haveria uma invasão à competência da União. Mas qual é a invasão da competência legislativa da União que deve ser podada pelo Supremo Tribunal Federal? Aquela invasão de competência que contraria a essência da lei federal. Mas aquela que imita a lei federal, aquela que está em consonância com a lei federal, ela não precisa ser eliminada do mundo jurídico. Então, com base nessa mudança do meu raciocínio, diante exatamente de uma aferição da ratio essendi dessas competências, e das quais nós podemos até extrair a própria doutrina dos implied powers, os poderes implícitos dos Estados, velarem pelos direitos fundamentais esculpidos na Constituição, que tem eficácia imediata, segundo o parágrafo 1º do artigo 5º, eu me sinto mais confortável em fazer justiça julgando como o fez o ministro relator Edson Fachin, improcedente a ação da Carta de Constitucionalidade. Agradeço, ministro dos Públicos, o ministro Ricardo Lewandowski. Senhor presidente, aprendi com o eminente vice-decano, ministro Marco Aurélio Mello, de vir para a sessão completamente desarmado e pronunciar o meu voto após os debates. Eu confesso que vim preparado para me pronunciar no sentido contrário ao posicionamento do eminente relator ministro Edson Fachin, me filiando a uma interpretação mais ortodoxa das competências arroladas na Constituição Federal quanto à União, Estados e municípios. Mas depois dos riquíssimos debates que foram travados aqui em plenário, eu vou deixar de lado o meu voto e vou acompanhar o relator. E o faço, senhor presidente... Querido ministro Ricardo Lewandowski, meu querido professor também, eu até achei que seria um caso que julgaríamos com uma certa celeridade. Eu imaginei uma votação simbólica. Pois é, e aí até me excuso com os advogados de um outro tema que estão aqui presentes para ser julgados, mas é que esse era um remanescente da data de ontem, o eminente advogado ficou em Brasília para essa citação e pensava que seria rápido, mas essa é a riqueza dos debates e do colegiado, exatamente essa. Eu acho que o nosso intelecto aqui deve corresponder àquilo que os antigos filósofos chamavam de tábula rasa, uma tábua de cera na qual poderiam ou podem efetivamente ser impressos os argumentos que melhor possam ser absorvidos por aquele que vai votar. Mas eu começo, senhor presidente, dizendo o seguinte, que o artigo 1º da nossa Constituição, como todos sabem, estabelece que a República Federativa do Brasil, que se constitui num Estado democrático de direito, compõe-se da união indissolúvel dos estados e dos municípios. Portanto, estados e municípios integram a República Federativa do Brasil e também, evidentemente, o Estado democrático de direito, que tem como fundamento, dentre outros valores,
a dignidade da pessoa humana. Portanto, senhor presidente, a minha primeira ponderação, a minha primeira observação é a seguinte, que estados e municípios estão comprometidos com esse valor fundamental, que é o valor da dignidade da pessoa humana. Não fosse apenas isto, já foi muito bem observado pelos ministros que me antecederam, que parece-me que a questão gira exatamente em torno, em que pese a brilhante sustentação oral do eminente advogado que assomou à tribuna, gira em torno do artigo 23, inciso 1º da Constituição, onde se estabelece que é competência comum da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas. Isto não é apenas uma faculdade, é um dever que se impõe aos entes federativos e à própria União. Mas eu diria mais, senhor presidente, talvez nós nos olvidemos com certa frequência, talvez isso se deva a essa nossa tradição, tanto quanto centralizadora no que diz respeito à interpretação do federalismo brasileiro, que estamos gradualmente abandonando. Talvez nós nos tenhamos olvidado e venhamos olvidando daquilo que se encontra no artigo 25, parágrafo 1º da Lei Maior, que trata exatamente das competências residuais dos Estados-membros. E todos se lembram, mas é bom rememorar para aqueles que nos assistem, este poder residual dos Estados, membros, que se encontra consignado na nossa Constituição, provém da formação da Federação Norte-Americana, dos Estados Unidos da América, quando as 13 ex-colônias britânicas, que em 1776 se livraram do jugo britânico e se transformaram em estados soberanos e adquiriram, ou melhor, promulgaram constituições próprias com declarações de direitos em seu bojo, e num momento posterior resolveram se juntar numa união indissolúvel a partir da Convenção de Filadélfia, que se exteriorizou na Constituição de 1787, entregaram parte das competências que tinham como Estados soberanos para a União, mas se reservaram, ou reservaram para si as competências chamadas residuais. E isto, historicamente, vem sendo repetido nas nossas Constituições e agora, na de 88, no artigo 25, parágrafo 1º. O que diz o parágrafo 1º? São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Ora, eu pergunto, em algum lugar da Carta Magna está vedado aos Estados defender a dignidade humana, proteger os direitos fundamentais? Data vênia, não. Data vênia, não. Portanto, ainda que esta competência não se encontre expressamente arrolada no artigo 23.1, que é uma competência material, administrativa, ou na competência concorrente do artigo 24, eu penso que podemos entender que se trata de uma competência residual, porque não é proibido aos Estados legislar neste campo, e de forma mais ampla possível, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana. E me reporto nesta minha interpretação da Constituição a um ensinamento muito valioso de Carlos Maximiliano, que talvez tenha sido o pai de toda doutrina da hermenêutica do direito, pelo menos em nosso país. Tem um livro clássico, Hermenêutica do Direito, em que ele assenta, todos se lembram disso, que em matéria de direitos individuais, porque naquela época não se cogitava ainda de direitos fundamentais nas suas várias gerações, dizia ele, utilizando uma expressão latina, em matéria de direitos individuais, odiosa restringenda
favorabilia amplianda, ou seja, restrinja-se o odioso e amplie-se o favorável. Portanto, não tenho dúvidas, a partir dos argumentos que modestamente lancei, e tendo em conta esta perspectiva, este ensinamento desse grande jurista, Carlos Maximiliano, que foi o pioneiro na área da doutrina da interpretação jurídica em nosso país, eu julgo improcedente esta ação, me louvando fundamentalmente nas posições externadas pelo eminente relator e agora também complementadas, e muito bem complementadas, pelo ministro Luiz Fux, como voto. Agradeço, ministro Ricardo Lewandowski. Como voto, ministro Marco Aurélio. Presidente, o colegiado é um somatório de forças distintas e cada qual deve revelar o convencimento que tem sobre a matéria submetida a julgamento. Em primeiro lugar, não potencializo, como não potencializar os colegas, o equívoco quanto ao emprego do vocábulo funcionários, contido esse vocábulo no parágrafo único do artigo 1º da Lei Gaúcha. Em segundo lugar, digo que, quanto ao mérito, observou-se até mesmo a isonomia, porque a proibição contida na CLT, mais expressamente no artigo 373-A6, resultante, esse inciso da Lei 9.799/99, diz respeito apenas a um dos gêneros, o feminino. E aqui nós temos a abrangência. Elogiável, portanto, quanto ao fundo, a Lei Gaúcha, né? Presidente, que relação jurídica envolve o dispositivo em exame? A relação jurídica entre tomador e prestador de serviço. A relação jurídica que, de regra, pelo menos, se faz presente sob o ângulo empregatício. Não cabe evocar esse princípio tão fundamental, que é o princípio a preservar a dignidade do homem, porque muitos dispositivos da CLT estão calcados na dignidade do prestador dos serviços. O que nós temos é uma regulamentação que envolve direito do trabalho. Indago, controvérsia sobre o 373-A, inciso 6 da CLT, será dirimida por que justiça? Pela Justiça Especializada do Trabalho. Controvérsia sobre a observância ou não desse preceito será julgada pela Justiça Comum, envolvendo empregado e empregador? Não, pela Justiça do Trabalho. Entendo, presidente, que foi a melhor a intenção do legislador gaúcho, sempre avançando no campo da normatização, mas que, no caso, se colocou em plano secundário a competência, e não há condomínio quanto às matérias, a competência exclusiva da União para legislar sobre direito do trabalho. Acompanho, portanto, no voto proferido, o ministro Alexandre de Moraes. Quase parto para o equívoco e me refiro ao ministro Alexandre Garcia. Agradeço, ministro Marco Aurélio. Como vota o ministro Celso de Mello? Senhor presidente, há uma passagem do voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin que me parece de alto relevo e a que se deve dar uma significativa importância, pois tenho para mim que a própria experiência institucional do Estado brasileiro impõe que esta Corte busque, como já tem feito, não é, ampliar ou reconstruir jurisdicionalmente o verdadeiro significado, o verdadeiro sentido do princípio da federação.
Isso é importante. E aqui há precedentes valiosos desta Corte, um dos quais, por exemplo, da lavra do eminente ministro Luiz Fux, cujo voto hoje orienta-se precisamente nesse mesmo sentido. Foi exatamente o que estabeleceu o eminente ministro Luiz Edson Fachin, quando disse ser a Constituição, aspas, um contraponto à captura do governo local pelas oligarquias. É precisamente aqui, diz o ministro Fachin, que reside a fonte material de competência dos demais entes federativos, desde que favoreça, e essa é a perspectiva, não é, pela qual se orienta o voto do eminente ministro Edson Fachin, a defesa intransigente que cabe a esta Corte tornar efetiva dos direitos básicos da pessoa humana. Isso é de fundamental importância, e diz o ministro Fachin, desde que favoreça a realização material de direitos constitucionalmente garantidos. E aqui nós temos, pelo menos, 3 grandes liberdades fundamentais em jogo. De um lado, a necessidade de proteção a esse postulado central na organização do nosso sistema jurídico, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, de um lado. De outro lado, a necessária igualdade entre os gêneros. E, finalmente, é importante destacar a preservação da intangibilidade, da integridade, da incolumidade, da intimidade individual. E conclui o ministro Fachin, o federalismo, portanto, não é, torna-se um instrumento de descentralização política, não para simplesmente distribuir poder político, mas para realizar direitos fundamentais. E a mim me parece, senhor presidente, que a resolução desta controvérsia constitucional há de supor a identificação e a definição da pessoa estatal investida de competência no plano institucional para dispor sobre o tratamento normativo que densifique, como o fez a lei gaúcha, precisamente esse tríplice objetivo fundado de maneira muito clara no texto da Lei Fundamental da República, no texto de nossa Constituição, uma vez que esses valores que se acham impregnados de um elevado coeficiente de constitucionalidade tem a sua observância imposta a todos os sujeitos políticos, a todas as pessoas políticas que integram esta complexa estrutura em que se desenvolve o Estado Federal brasileiro. Então, tenho para mim, senhor presidente, que antes de mais nada, a lei gaúcha, de um lado, emanou de uma pessoa política investida da competência e também do dever de zelar, de velar e de fazer preservar direitos básicos contemplados na Constituição. De outro lado, é importante, senhor presidente, também considerar o fato de que o Supremo Tribunal Federal, há um importante precedente da lavra do eminente ministro Ricardo Lewandowski, refiro-me à questão do nepotismo, não é? Esta Corte, no voto, não é, precioso do eminente ministro Ricardo Lewandowski, extraiu diretamente do texto da Constituição e deu a esse texto normativo máxima eficácia ao estabelecer que o nepotismo, na verdade, erige-se como um valor fundamental nas relações que existem entre o poder e os grupos, inclusive os indivíduos. Portanto, naquele caso,
famoso, conhecido, extraiu-se a possibilidade da aplicação direta do texto constitucional, não é? E no caso, o Estado do Rio Grande do Sul não é, agiu estritamente nos termos que a própria Constituição estabelece quando dispõe sobre a competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios. É uma competência institucional, e essa competência institucional resulta do exercício não apenas de um poder meramente administrativo, mas também, quando for o caso, de um poder de regulação normativa, uma vez que incumbe também ao Estado-membro zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas. Isso é claro. Esse, na verdade, há aí, na verdade, uma ordem impositiva, uma ordem constitucional dirigida a todas as pessoas políticas que coalescem no âmbito dessa complexa estrutura que é o Estado Federal brasileiro. E nós sabemos que, aqui já foi ressaltado, ao contrário do que sucedeu sob o regime militar, supressor de liberdades básicas, nós sabemos que houve uma forte centralização espacial do poder político, que se concentrou na União Federal, com virtual nulificação das competências atribuídas às comunidades periféricas na estrutura do Estado Federal brasileiro. Pois bem, o Constituinte, em 88, buscou distanciar-se desse modelo concentrador, fê-lo de maneira limitada, porque, afinal, o que nós temos notado é que quase se devolvem à União Federal quase que todos os poderes. Nós passamos a viver sob a égide do poder central, com nulificação das autonomias, das coletividades autônomas institucionalizadas. E com isso daí, de certa maneira, nós também negamos uma tradição que nos legou já o próprio Império, no embate entre liberais e conservadores. Nós sabemos, não é? Seja durante o período regencial, em que se promulgou o ato adicional, que foi a única reforma sofrida pela Carta Política do Império do Brasil e que dilatou a competência normativa das províncias, suprimindo os conselhos gerais das províncias e instituindo em seu lugar as assembleias legislativas provinciais. O fato é que, como diz o professor José Afonso, os liberais lutaram quase 60 anos contra aquele mecanismo sufocante, centralizador das autonomias regionais. E a ideia descentralizadora que se despontara desde cedo na história político-constitucional do Brasil. Os federalistas surgem, na verdade, no âmbito da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa de 1823. Rui Barbosa, durante o Império, era um federalista, era adepto do federalismo monárquico, uma vez que são conceitos que não se mostram incompatíveis. A federação é forma de Estado, a monarquia é forma de governo, portanto, não há incompatibilidade. E nesse sentido, tentou-se, como diz o professor José Afonso da Silva, implantar-se por várias vezes a ideia de monarquia federalista no Brasil e mediante processo constitucional, primeiro em 1823. Houve a dissolução arbitrária por deliberação do imperador Dom Pedro I da nossa Assembleia Geral Constituinte e Legislativa. E depois, em 1831, quando figurava como ministro da Justiça, poderoso ministro da Justiça, o padre Diogo Antônio Feijó, em 1831, já no período regencial. Mas o fato é que as circunstâncias históricas todas mostram essa tendência, muitas vezes latente, outras vezes ostensiva, tendência no sentido de ampliar o poder das coletividades locais,
impedindo que elas fiquem jungidas à supremacia da vontade federal. O exemplo dado pelo ministro Lewandowski a respeito da experiência institucional norte-americana é bem um dado, não é, bastante significativo a esse respeito. E, portanto, quando se cuida de relacionamento normativo entre as pessoas políticas que compõem, que integram o Estado Federal brasileiro, sim, nós precisamos verificar o que diz a Constituição em tema de repartição material de competências legislativas. Mas não podemos desconhecer que incumbe a cada uma dessas entidades políticas o dever de zelar e de fazer prevalecer aqueles direitos básicos consagrados no texto da Constituição. E entre esses grandes postulados está aquele que consagra a dignidade essencial da pessoa humana e que, considerada a centralidade desse princípio básico, tem o sentido como dizia o saudoso professor Miguel Reale, tem o sentido de um significativo vetor interpretativo, um verdadeiro valor-fonte que conforma e que inspira todo ordenamento constitucional, não importa se é federal, se é nacional, ou federal, ou estadual, ou municipal, não importa. Verdadeiro valor fonte que conforme e inspira todo o ordenamento constitucional vigente em nosso país e que traduz de modo expressivo um dos fundamentos em que se assenta entre nós a própria ordem democrática, tal como tem sido reconhecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e também pelo magistério de eminentes doutrinadores. E é importante, senhor presidente, que se reafirme esse postulado que é consagrado não apenas nas nossas declarações de direitos, especialmente nesta que hoje se mostra inscrita no artigo 5º da Constituição da República. Nós estamos a poucos dias da celebração do 70º aniversário da promulgação da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. A Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, como sabemos todos, ela foi promulgada no dia 10 de dezembro de 1948, em Paris, numa reunião extraordinária da Terceira Assembleia Geral das Nações Unidas. E esse importante Estatuto das Liberdades Fundamentais, ele teve, inclusive, a aprovação de 48 países, na época, entre os quais o Brasil. Nenhuma manifestação contrária, embora houvesse 8 abstenções, quando da aprovação final desse documento, de que foi um dos grandes fautores, o saudoso professor francês René Cassin, que em 68, no 20º aniversário da promulgação da Declaração Universal, foi homenageado com o Prêmio Nobel da Paz, em Oslo. Pois bem, esse princípio que contempla e proclama a essencial dignidade da pessoa humana é um desses postulados, não é? Um desses postulados em jogo neste caso. E o eminente ministro, o relator, o ministro Luiz Edson Fachin, bem destacou esses diversos aspectos, inclusive referindo-se aos pactos internacionais das Nações Unidas, que compõem e consolidam a defesa e proteção globais, não é, dos direitos básicos da pessoa humana, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que representam, na verdade, verdadeiros desenvolvimentos da normatividade consubstanciada no texto de 1948, da Convenção, da Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana. E temos que também, de passagem, é claro, eu não vou ler o meu voto, mas de passagem, não podemos nos esquecer da Conferência Mundial sobre Direitos Humanos, ocorrida em Viena em 1993. E a questão
da igualdade entre os gêneros, o tema da dignidade da pessoa humana, a questão da intimidade foram temas nucleares, objeto da declaração e da resolução das Nações Unidas nessa importante conferência. Também a quarta conferência mundial sobre os direitos da mulher, em Pequim, em 1995, quando as Nações Unidas, com apoio diplomático do Brasil, proclamaram algo que parece óbvio, mas que, em face de certos fundamentalismos, era necessário afirmar e reafirmar, o de que os direitos da mulher são também direitos humanos, indivisíveis, inexauríveis. Pois bem, houve necessidade de que a comunidade internacional dissesse isso de modo explícito, não obstante a oposição de certos fundamentalismos teocráticos ou políticos, como aquele da República Islâmica do Irã ou do Reino da Arábia Saudita, que se opuseram veementemente à proclamação desse truísmo. Pois bem, senhor presidente, eu acho que é importante dar um passo significativo no processo de reconstrução jurisdicional da ordem federativa em nosso país, banindo de nossas práticas institucionais a ideia de submissão incondicional à vontade político-jurídica do Estado Federal, da União Federal apenas. Nós não podemos desconhecer que também os Estados-membros e os municípios, e também o Distrito Federal, dispõem de atribuição que lhes é dada pelo próprio texto da Constituição, no sentido de viabilizar, de densificar, mediante legislação própria, não é? Já que são comunidades jurídicas parciais, mediante legislação própria, determinados valores, certos princípios constitucionais tão caros à liberdade dos povos. Por isso, senhor presidente, eu, pedindo vênia, não é, ao eminente ministro Alexandre de Moraes, que iniciou o dissenso, eu peço licença para acompanhar integralmente o voto do eminente ministro Luiz Edson Fachin. E, em consequência, eu, ao julgar improcedente a pretensão de inconstitucionalidade que foi deduzida nessa sede processual, eu declaro e confirmo a plena validade constitucional da lei editada pelo Estado do Rio Grande do Sul, objeto de impugnação nesta sede de controle normativo abstrato. Nesse sentido, portanto, senhor presidente, é o meu voto. Agradeço ao eminente ministro Celso de Mello. Como Sua Excelência mencionou, estamos aqui a revisitar uma jurisprudência a partir do voto do eminente relator. E temos, no atual momento, 4 votos no sentido da improcedência e 4 votos no sentido da procedência. Eu vou, diante da importância do tema e da revisitação do tema na jurisprudência, eu vou pedir vista para melhor refletir acerca do tema. Eu proclamo, então, o resultado parcial após o voto do relator, julgando as ações improcedentes no que foi acompanhado pelos ministros Rosa Weber, pelo ministro... Ela é improcedência. A ministra Rosa julga procedente. A ministra Rosa me acompanhou na divergência. Foi a divergência. Ah, desculpe, então. É que eu fiz uma apologia Exato. do voto do relator, mas disse que a minha dificuldade era porque a lei gaúcha, na verdade, impõe uma obrigação a empregador e tomador de serviço. Por isso, em função do meu voto nos precedentes citados, é que eu disse que eu tinha dificuldade no overruling. Mas se nós formos fazer, eu vou ficar muito feliz com vocês. O voto é belíssimo. Então, no sentido da improcedência da ação, votaram o ministro relator Edson Fachin, o ministro Luiz Fux, o ministro Ricardo Lewandowski e o ministro Celso de Mello. No sentido da procedência, abriu a divergência o ministro Alexandre de Moraes, no que foi acompanhado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, pela ministra Rosa Weber e pelo ministro Marco Aurélio. Após os votos proferidos, pediu vista ao ministro presidente.
Eu vou pedir escusas aos eminentes advogados que estavam inscritos para falar no recurso extraordinário 628075, do Dr. Daniel Nelson, do Rio Grande do Sul, do Dr. Luiz Carlos Roth Hegman, também procurador do Estado do Rio Grande do Sul, e dos doutores José Maurício Camargo de Laete e Dr. Roque e professor Roque Antônio Carrasa, e em razão de que este tema, que a princípio seria um tema que seria rapidamente, mas há uma proposta de revisitação da jurisprudência e acabou tomando o tempo da Corte, que este feito que havia sustentações orais e os outros mais que não mais havia sustentações orais serão realocados na pauta até o final do ano. Agradecendo a presença de todos, declaro encerrada a presente sessão.